Muito bom dia, boa tarde, boa noite para você que está nos assistindo aqui no podcast Simplificando o Digital, mais um podcast aqui da Vise. E hoje eu estou com o Igor e com o Elcio e a gente vai trocar uma ideia sobre o que a IA pode fazer por nós nesse mundo de desenvolvimento de software. Então, pessoal, por favor, se apresentem. Olá, eu sou o Elcio, eu sou sócio fundador aqui da Vise, sou programador. Olá, pessoal. Eu sou o Igor, eu sou desenvolvedor de software e sou coordenador de desenvolvimento de software aqui na Vise. Boa, boa. E galera, hoje eu estou no papel aqui de entrevistar esses dois magos da programação, porque eles são referência aqui para a gente na Vise e a gente tem aplicado muitas metodologias novas, diferentes, e eu quero que eles tragam a visão deles sobre esse uso da IA na programação hoje em dia, né? E aí eu queria perguntar para vocês o seguinte: na prática, o que mudou de verdade no dia a dia do programador com o uso de IA? Quem vai nessa aí, hein? Eu vou falar, cara. Agora mudou tudo. Não mudou nada, mas mudou tudo. O que acontece? Olha só. Desenvolver software é muito mais do que produzir código. Mas produzir código, historicamente, sempre foi a parte mais cara do desenvolvimento, mais cara em horas de trabalho, sabe? Então, a gente ia lá, fazia reunião, entendimento, desenhava arquitetura, projeto, o que vai ser o software, e depois sentava para escrever, para produzir o código. E eram muitas e muitas horas produzindo código, refazendo o código. É parte do processo de desenvolver, você escrever, esse não é o melhor jeito, peraí que tem outro jeito de fazer. A gente chama de refatorar isso, né? É uma palavra bonita, para não ficar assustando as pessoas, dizendo que a gente fica refazendo o nosso trabalho o tempo todo. Mas o bom programador, ele faz e faz de novo, e refaz, mais ou menos como um bom escritor, sabe? Ele escreve, joga a página fora, não, isso aqui ficou ruim, vou fazer de novo, até ficar bom e tal. Então, escrever código sempre foi a parte mais cara do processo. Tá? Eu fiz faculdade no milênio passado, eu aprendi lá a fazer análise de sistemas, né? E um processo que o professor ensinou para a gente é: você desenha tudo primeiro, você documenta tudo primeiro antes de escrever a primeira linha de código. Isso mudou, cara. As tecnologias se tornaram mais fáceis, mais leves. Escrever código hoje é muito mais barato, mais simples do que há 30 anos atrás. Mas mesmo assim, escrever código ainda era a parte mais cara do desenvolvimento, a parte que dava mais trabalho, que levava mais tempo. Agora não é mais. Sabe? Agora o trabalho do desenvolvedor não é produzir código, não é digitar código. Essa é a parte que a IA realmente resolveu, e resolveu muito bem. Pode crer. Eu acho que muda um pouco o paradigma de como que a gente fazia, né? Porque até, enfim, eu tenho alguns pensamentos aí ao contrários um pouco a esse movimento que a gente está tendo, mas depois a gente aborda eles aqui. Mas o fato é que agora, como o Elcio falou, né, a gente vai ter um desenvolvedor que ele é muito mais focado em como as coisas têm que funcionar do que, de fato, escrever aquele código que vai fazer aquilo funcionar, né? Então a IA consegue escrever código para a gente vai ter que descrever para ela o que a gente quer, e a gente vai ter que descrever isso de uma forma que ela entenda, que ela consiga seguir, né? E que não vai ser... Por exemplo, hoje a gente está vendo um estouro do vibe coding, né? Então tá todo mundo aí, um monte de gente de negócio, ou um monte de gente que nem é de negócio, mas teve uma ideia, escreve lá e gera um código, né? Não necessariamente aquilo ali vai ser um programa bom, vai ser um programa que está pronto para produção. Então, acho que o bom programador ele vai ter seu lugar ali, só que ele tem que entender essas mudanças, né? E não se assustar com o fato de que, pô, a IA está gerando código agora, o que eu vou fazer da minha vida, sabe? Acho que tem um pouco desse sentimento também, mas sem dúvida mudou, assim, completamente. Não mudou nada ao mesmo tempo, né? Como o Elcio disse. E você comentou, Igor, sobre se assustar com o que está acontecendo, né? E aí eu queria entender de vocês assim, uma perspectiva um pouco mais, talvez, emocional, que é: qual foi o sentimento de vocês quando vocês começaram a usar IA num projeto de software de verdade e perceberam a escala de produtividade de vocês? Qual foi a sensação de vocês? Num primeiro momento é um impacto grande, né? Porque assim, a gente estava acostumado, falando assim dos últimos acontecimentos agora, né? Das últimas versões das IAs mais famosas, né? Então a gente está falando da Codex, do Cloud Code, etc, né?
teve um ganho de produtividade gigante, um ganho de eficiência ali, de como que aquilo escreve o código de verdade, né? E aí você para e pensa, de repente você está lá, perdendo a maior parte do... Porque quando você é um programador, de repente você não é um programador, você não sabe como é que funciona, né? Mas normalmente você pensa naquela tarefa, imagina como é que você vai desenvolver aquilo. Se você é um programador que você já tem um pouco mais de senioridade, só de você bater o olho na tarefa, na sua cabeça já surge a solução. Então você não perde tanto tempo com aquilo. É claro que você tem que pensar em alguns edge cases ali, né? Mas você já sabe como é que você vai resolver aquele negócio. A maior parte do trabalho, o trabalho braçal mesmo, é você pegar e escrever aquilo tudo, fazer teste, ver se aquilo está funcionando da forma que você espera e tal. E aí, de repente, surge um programa miraculoso lá, uma IA, que você descreve para ela, e aí entra a importância do programador experiente, porque ele vai saber descrever aquilo com os detalhes certos, etc., né? Mas você descreve para ela o que você quer e ela cospe o código ali. Então, quer dizer, um negócio que você ia demorar, sei lá, um dia para desenvolver, com testes, com tudo validado, ele faz em, sei lá, menos de uma hora. Às vezes, em uma hora, ele faz o seu trabalho de 2, 3 dias, sabe? Então, há um primeiro momento ali, quando você bate o olho naquilo, você vê, caramba, né? É um impacto gigante, né? Caramba, o que vai acontecer comigo agora, né? Então, você tem que voltar um pouquinho e pensar, não, calma aí, também não é assim, né? Você ainda tem os problemas de software de qualidade, tudo aquilo que você tinha anteriormente, você ainda tem. E a IA não vai resolver isso do nada, sabe? Mas é assim, né? Eu achei bem interessante que o Igor falou, tô falando desses últimos acontecimentos e tal, né? E você perguntou qual foi a primeira impressão, assim, quando você começou a usar IA, né? Então, quando eu comecei a usar IA foi com o Copilot, GitHub Copilot. Logo que começou, sabe? Que teve as primeiras versões do Copilot, eu comecei a testar. Antes disso, eu já estava usando, como muita gente estava usando, né? Pedir para o ChatGPT gerar código para mim e olhar, ver que tipo de resposta ele trazia e tal. E aquilo ali já era muito interessante, cara, porque muitas vezes, quando você está programando, você precisa lidar com a integração com uma camada nova de software. Ah, eu estou usando uma biblioteca que eu nunca usei, eu preciso falar com um hardware que eu nunca falei, preciso falar com uma API que eu nunca falei, sabe? E não é um trabalho muito nobre. Você vai fazer, puxa, eu estou fazendo a integração com um meio de pagamento. Eu já fiz 50 integrações com meio de pagamento na minha carreira, sabe? 50 provavelmente eu estou chutando por baixo. Já fiz muita integração com meio de pagamento mesmo. É tudo igual, tem os mesmos métodos ali, as mesmas coisas. Só que vai mudar o nome do campo e tal. Então, quando eu pego uma nova integração com meio de pagamento para fazer, eu preciso ficar lendo uma documentação super monótona para mim, sabe? Não tem novidade ali. Ah, tem o nome do campo, coloca aqui esse nome e tal. E isso lá, o ChatGPT, o Copilot, já resolviam maravilhosamente, assim. Então, aquilo ali já foi algo que eu parei, olhei e falei, cara, isso aqui já mudou minha vida. Né? Porque eu já peguei a parte mais chata do trabalho e já consegui delegar. Ele produzia código, ali o código estava bom, estava de qualidade mesmo. Então, já foi um impacto incrível, sabe? Inclusive, logo que saiu o Copilot, logo que saiu o PyDank AI, biblioteca de desenvolvimento de IA, que você podia rodar agentes no seu computador e tudo mais. Uma das primeiras coisas que eu desenvolvi foi um agente de programação. Eu chamei de Junior Bot. Até mostrei para algumas pessoas na Viz e tudo mais, sabe? Naturalmente eu não tinha muito tempo, não consegui dedicar muitas horas, nem os recursos, nem o know-how que essas grandes empresas têm. Mas ele já produzia código para mim, cara. Eu punha minha APIzinha ali da OpenAI, sabe? E já conseguia entregar coisas assim, poxa, eu fiz num dia um negócio que levava uma semana, sabe? Daí, quando vieram os agentes de programação mesmo, quando eu instalei pela primeira vez o Cloud Code e usei, quando eu instalei o Codex e usei, sabe? Aí foi esse sentimento que o Igor teve. De, cara, isso aqui mudou o jogo completamente. Aqui eu tô falando de outra coisa. Até um sentimento de para que vão servir os programadores, sabe? Bateu essa dúvida no começo, com certeza. Pode crer, pode crer. E eu percebi um movimento em vários mercados, principalmente a galera da arte, da música, do morte às IAs, não às IAs, vamos regulamentar, vamos derrubar e tudo mais. Justamente porque o pessoal tava com essa sensação de, pô, para que eu vou servir se a IA tá fazendo melhor, né? E agora a galera tá percebendo que não é bem assim que as coisas funcionam. Mas eu queria entender de vocês o seguinte, qual que é a sensação de vocês, programadores, ao
enxergar que a IA, teoricamente, está fazendo o trabalho de vocês, só que mais rápido. É isso mesmo? Então, só que eu tenho, assim, como no caso dos músicos, ilustradores, etc., né? Você que, por exemplo, vamos dizer, você não é um ilustrador, você pode chegar lá e descrever uma imagem para essa IA, descrever uma ilustração que seja, uma cena, etc., e ela vai conseguir gerar aquela imagem. Mas agora você tenta comparar você fazendo essa imagem, pegar um ilustrador, botar do seu lado e mandar ele fazer a mesma coisa com a IA. Então, ele vai ganhar todo o tempo, ele vai fazer provavelmente no mesmo tempo que você, ou talvez ele até demore um pouco mais, mas a diferença de resultado vai ser enorme, provavelmente, né? Então, quer dizer, ela não substitui o conhecimento que você tem, ela só substitui a força braçal, né? Você não vai ter que ir lá, se debruçar, desenhar e tal. Então, tem essa pegada, mas muda tudo, realmente. E, enfim. Elcio, talvez você tenha mais 50 cents aí para contribuir. A princípio, vem aquele impacto mesmo, assim, cara, para que vai servir um programador de agora para frente, né? Agora que isso aqui tá fácil e tal. Mas isso seria mais ou menos como um músico profissional, um violonista, contratado por músicos, por bandas, para tocar, para grandes artistas e tal, começar a ficar preocupado porque a galera tá entrando no Cifra Club e aprendendo a tocar violão, sabe? Então, assim, pô, eu tô falando muito agora aqui com Vibe Coders, sabe? Muita gente, parceiros de negócio que eu conheço, gente que me procurou, gente que me contratou que eu tô ajudando, sabe? Que o cara fez coisa com Vibe Coding lá. Ele não é programador e ele começou a conversar com a IA e a IA entregou um software para ele. E eu acho maravilhoso, porque é gente que não teria condições, recursos, tempo de contratar a Vise aqui para desenvolver um software, para fazer, cara, um protótipo, uma POC, para validar uma ideia e tudo mais. Né? E aí eu tô vendo o cara fez um negócio lá usando o Lovable, que é uma dessas plataformas que você fala com ele, ele monta a aplicação para você. Aí chega um momento que, beleza, eu consegui, funcionou, meus clientes compraram, eu tenho 10 clientes, está funcionando, legal. Agora um cliente precisa de integração, aí o cara me chama. Aí eu chego e falo, bom, agora, cara, você precisa de um programador. E agora você precisa refazer uma parte disso aqui que você construiu com o Lovable, porque não vai funcionar, não vai conseguir fazer o que você está querendo, sabe? Ou me chama com problema de segurança, com problema de escala. E aí o sentimento não é assim, tá vendo? Bem feito, foi usar o Vibe Coding e tal. Não, o sentimento foi legal, cara. O Vibe Coding levou o cara até um estágio onde ele podia ir sozinho mesmo, sabe? Talvez o produto nem existisse, ele nem estaria me chamando para me contratar, para fazer mais coisa, se o Vibe Coding não tivesse lá. Então hoje eu estou mais tranquilo em relação a isso, assim, sabe? O papel do programador ainda é essencial, só que ele é essencial para outras coisas hoje, para coisas que o programador sempre foi útil. Agora, para produzir código, para escrever código e tal, para ser um digitador das ideias que ele teve ali, isso aí cada vez menos a gente depende do programador fazer. A gente ainda depende do know-how dele para validar, para olhar o que a IA fez, e as alucinam, sabe? Então, sim. Quando você comentou sobre a galera do Vibe Coding, né? Eu mesmo parei para testar ferramentas, Lovable, Base 44 e algumas outras. Eu não sou programador. Quando eu comecei a conversar com essas ferramentas e pedir software, eu fiquei impressionado. A impressão que eu tinha era que se eu pagasse a ferramenta, ela ia cuspir o software pronto, eu ia clicar um botão e ela ia para o ar automaticamente, sabe? Só que essa é a impressão de quem não programa. E essa pessoa normalmente dá de cara com esse problema que agora que escalou, o que eu faço com isso, né? Então, na visão de vocês... Cara, eu acho isso maravilhoso, é um problema bom, sabe? Esses dias eu vi um tweet de um cara falando, eu não sou programador, eu montei um SaaS aqui em uma semana e agora eu tenho 7 mil reais por mês de recorrência, sabe? Pô, isso não é uma ameaça aos programadores, porque o cara que não é programador e que montou o SaaS sozinho em casa, ele não ia me contratar, entende? Agora ele tem um negócio que hoje tem 7 mil reais por mês, mas daqui uns meses pode ter 70 mil reais por mês. E aí vira algo de hacker, tem problema de escalabilidade, ele começa a ver recursos que ele podia desenvolver e que a IA não faz sozinha, e vai gerar demanda para mim depois, sabe? Então, eu tô feliz com isso aí. Quer dizer, ficou mais fácil de você testar e ficou mais fácil, no fim das contas, de você empreender, né? Também. Uhum. E na visão de vocês, assim, o que é hype nessa questão de IA com programação e o que realmente funciona? Porque a impressão que eu tenho, tem muita gente fazendo isso, né? Eu não trabalho, não tinha nada, agora eu tenho software SaaS aqui, eu não sei programar e agora eu tenho uma renda passiva aqui de 7 mil com o meu SaaS.
mas tem muita gente vendendo isso no YouTube, por exemplo, como se fosse mágica, né? Ó, tô aqui, a ferramenta, paga aqui a mensalidade dela e você vai conseguir fazer tudo sozinho. O que que é hype, mas o que que realmente funciona? Eu acho que, assim, no estágio que está hoje, a maioria das coisas ali que você faria, por exemplo, eu preciso de um controle financeiro na minha casa, eu preciso, sabe, de uma lista de compras aqui para ir no mercado, eu preciso ter uma ideia de um aplicativozinho aqui pequeno que eu vou fazer e vou vender para os comércios aqui perto da minha casa. Isso você vai conseguir fazer. É como o Elcio está falando, né? Então, você vai conseguir gerar essas aplicações e, de repente, até gerar renda com elas. A questão é quando isso começar a escalar. Se você ficar grande e tal, você vai precisar de um conhecimento que você não tem. Aí, talvez só você ali falando com a IA, como você não sabe nem por onde começar, porque você não tem aquele conhecimento de como escala, o que é a tecnologia envolvida naquilo, aí talvez você se dê conta de que você precisa de ajuda de alguém. Mas eu acho que, assim, existe o hype, porque está todo mundo falando de tudo e tal, e nem tudo são flores também, porque não é qualquer coisa que você fizer. Tem gente falando, não, agora eu vou lançar o site e vou ficar milionário. Não é assim também, né? Não é qualquer coisa que você lançar que as pessoas vão comprar. Você vai fazer lá 300 sistemas de controle financeiro vendendo lá ao mesmo tempo na sua cidade e todo mundo vai ficar milionário, né? Pô, não é assim que funciona. Então isso talvez seja um pouco de hype, essa onda do size, do micro size aí, ela passe um pouco por hype aí, né? Mas a IA realmente está muito boa, ela está realmente entregando muito, e como eu falei, fica muito fácil de você testar a ideia. Então, tipo, eu tenho aquela ideia, eu quero saber se ela vende, eu não preciso mais contratar uma empresa, gastar um monte de dinheiro, tal. Eu vou ali, peço a IA para fazer um protótipo, fazer um MVP rapidinho, tento vender, começou a vender, ficou grande, igual você falou, 7 mil, 10 mil, 70 mil de faturamento, pô, tá mais que validado. Então eu pego e vou construir aquele negócio direito, que pode ainda ser com IA, mas provavelmente ele vai precisar de uma ajuda de um programador experiente para poder fazer com que a IA produza código de qualidade ali, produza uma infraestrutura que suporte, etc. e tal. Sim. Acho que tem um ponto aí, assim, a gente, desde lá, quando teve a bolha do .com, que a gente tem um mantra dizendo que uma ideia não vale nada, o que vale é a execução, sabe? Agora, nos estágios iniciais, uma ideia não vale nada, a execução não vale nada, o que vale é a distribuição. Então, puxa, eu tive uma ideia genial, legal. Pô, agora, como eu executo? Esse problema foi resolvido. Pode não ser resolvido para você escalar, para você, sabe? Mas para você começar, para você validar a ideia, para você ter uma primeira versão e começar a gerar receita com aquilo ali, esse problema foi resolvido. Como é que você faz agora para, tendo esse negócio produzido no ar e tal, conseguir clientes, conseguir usuários, né? E essa é, hoje, eu acho que o principal gargalo do mercado de SaaS, de quem quer desenvolver software, de quem teve uma ideia e quer construir coisas, né? O que foge um pouco das questões do ambiente corporativo, que é onde a Vise mais atua, né? Não é o cara que quer fazer um SaaS para vender e tal, mas o cara que quer desenvolver software para a própria empresa, né? Mas aí você vai cair em um problema semelhante, né? O cara que desenvolve um negócio lá para uma grande empresa, ele precisa de integração, ele precisa de usabilidade, ele precisa que esse software tenha a adoção dos seus usuários, ele precisa de confiabilidade, sabe? E aí ele vai cair nesses mesmos problemas, que é, eu tive uma ideia aqui, eu quero só validar a minha ideia, ver se é legal, dentro de uma mega corporação, dentro de uma multinacional. Se você tiver a aprovação do seu chefe para isso, se for possível, cara, faz no Lovable, testa a ideia, vê aí, não, isso aqui, cara, coloquei no ar aqui, de fato, olha, dá ROI, sabe? Deu resultado, a gente conseguiu medir o retorno, a adesão é legal, a usabilidade, eu sei que eu sei resolver esse problema. Bom, aí você chama programador para fazer com a integração, com a automação que você precisa, entregar a solução final, sabe? Então, a parte de negócios, tanto no mercado de SaaS quanto no corporativo, ainda é a parte chave do negócio, sabe? Esse software que você está fazendo, ele vai servir para quem? Você vai vender para quem? Como você vai conseguir que as pessoas usem o seu software e que ele seja de fato útil? Esse é o grande problema, sempre foi. Sim, sim. E na visão de vocês, essa galera que está começando a programar utilizando IA, seja vibe coder, seja programadores de fato, quais vocês acham que são os principais erros que essa galera está cometendo entrando nesse mundo de programação com IA? Eu tenho um dos meus receios com relação a essa onda de IA é justamente esse ponto, né?
Porque você para e pensa, num mundo em que está tão fácil você gerar código, por que um cara júnior lá, um cara que está um estagiário da vida, por que ele vai se dedicar a aprender uma linguagem de programação, aprender arquitetura de software, se ele pode simplesmente pedir para a IA, na linguagem que ele falaria com uma pessoa, e a IA vai gerar aquilo para ele, sabe? Então isso me gera um pouco de preocupação. E por outro lado também, você pensando no mercado de trabalho, é uma outra preocupação que eu tenho, é com relação a como que essa galera, por mais que eles estudem e tal, como é que eles vão entrar no mercado de trabalho, porque a gente sabe que, tipo assim, estágio e vagas de júnior, assim, quando o cara está muito iniciante, mesmo que ele já tenha passado desse estágio do estágio, já é um pouco complicado, né? Não é tão simples assim de você conseguir entrar no mercado, apesar de que há pouco tempo atrás você tinha aí um monte de cursos milagrosos que você viraria programador e ficaria milionário em 6 meses e tal, enfim, né? Mas assim, você imagina, né? Hoje a produtividade foi lá em cima, e então você consegue ter um programador sênior aí que, sem brincadeira, ele vai fazer o trabalho de um time numa tarde, trabalho que o time levaria uma semana. E o cara vai fazer o quê? Ele vai descrever muito bem um problema, a IA vai gerar esse código para ele em algum tempo muito mais curto do que ele faria, e ele vai revisar esse código, que é o trabalho que ele faria se ele fosse um tech lead, por exemplo, e vai aprovar um PR lá da IA. Então, onde que vai se encaixar um júnior nesse mercado? Não sei. Então, essa também é uma preocupação que hoje eu não consigo enxergar uma solução. Não sei como é que funcionaria, sabe? Mas é uma preocupação que eu tenho. Eu acho que quando a gente fala de alguém que está começando a usar a IA para programar, a gente tem 2 perfis, né? Um perfil é esse cara que ele não é programador, não quer ser programador, ele é um cara de negócios e ele quer construir o software dele. Sim, ele não tem os recursos para ter um programador e também não precisa para começar agora. Ele quer fazer bootstrapping, ele mesmo ali, subir o software e validar a ideia, sabe? Que erros eu vejo esses caras cometendo hoje? Tá? O primeiro erro que eu vejo eles cometendo é conversar demais com a IA sobre os detalhes técnicos da solução. Sabe? Porque, assim, um programador, quando vai conversar com o Cloud Code, por exemplo, ou com o Codex, e descrever tecnicamente o que ele quer, a solução, ele diz exatamente o que ele quer, em que camadas ele quer o código, como ele quer as integrações e etc. E eu estou ajudando gente que não é programador e que está tentando construir software. E aí eu vou dizer, é melhor deixar se você não tem esse know-how para dizer exatamente como você quer, é melhor você deixar o Cloud Code ou o Codex escolher para você. A escolha do Cloud Code não vai ser a escolha que um programador experiente fazia. Mas ela vai ser uma escolha que é a média do mercado. Ele foi treinado com o código de todo mundo, com o código do GitHub. Então é uma escolha média do mercado. Ela provavelmente é melhor do que a escolha de um leigo. Então, ao invés de ficar tentando descrever para a IA como é que você quer que ela construa as coisas, né, e tentando adivinhar, tentando diagnosticar com a IA qual o problema, deixa a IA fazer o diagnóstico. Diz para ela o que está acontecendo, o que você esperava que acontecesse. E vai, assim, modo full vibe code mesmo, entendeu? Deixa que a IA cuida da tecnologia para você, porque ela é melhor do que você que é leigo. Entende? Então esse é um erro que eu vejo esse pessoal cometendo. Um outro erro é o erro de não planejar para no futuro reescrever seu código. Porque, cara, programadores experientes constroem software sabendo que meu software vai ter uma V2. Se der certo, meu software vai ter uma V2. Entende? Então, se der certo o seu negócio, seu software vai ter uma V2. E aí na V2 você vai chamar alguém que sabe o que está fazendo para construir com você, sabe? Para trabalhar do seu lado. Já a preocupação que o Igor tem é outra, é com quem está começando agora a programar, mas vai ser programador mesmo. Então ele está começando a programar no mundo da IA. E eu tenho a mesma preocupação que ele. Cara, você precisa aprender os fundamentos. Você precisa ser capaz de escrever código, né, de escrever código que resolve problemas do mundo real, de tomar decisões de projeto sobre padrão de código, sobre escrita, sobre arquitetura, para o mundo real, para que você possa validar o que a IA está fazendo. E é 30, 40, 50 vezes menos produtivo você fazer isso à mão do que você fazer com a IA. Mas se você não fizer à mão, como é que você vai aprender? Como você vai validar, né?
Pode crer. O Elcio estava falando aí, me veio na cabeça agora. Imagina o cara do negócio que ele chega para a IA e fala assim, ó, desenvolva esse software para mim, mas eu quero ele 100% performático e 100% seguro. O que será que a IA vai gerar aí, né? Talvez ele não consiga, depois que acabar, ele não consiga logar no próprio software, né? 100% seguro é um software offline, né, no caso. E assim, pedir para o Lovable, por exemplo, requisitos de segurança ou de performance, se você não sabe o que está fazendo, pensa o seguinte, essas ferramentas que autoconstroem software, elas têm prompts internos, elas têm diretrizes internas. Se você fosse um programador e estivesse construindo um produto como o Lovable, você não ia instruir a sua IA falando, ó, construa software performático para os meus usuários, construa software seguro para os meus usuários. Você, leigo, vai pedir performance e segurança, você não vai pedir de um jeito melhor ou mais especializado do que um especialista que construiu o Lovable, sabe? Então, exceto se você tem, eu estou com um problema, tem uma tela lenta, você pode chegar para o Lovable, essa tela aqui está lenta de carregar, o que eu posso fazer aqui? Tem como melhorar? Tá? Descreve o que você quer, não como ele tem que resolver, porque você está desperdiçando token. Uhum. E vocês já viram acontecer algum problema sério em algum projeto por conta do uso de IA? Você vê um monte por aí. Se você pesquisar um pouquinho no Google sobre isso, você vai ver. A Amazon recentemente mesmo teve alguns problemas lá. Eu li um artigo meio polêmico que lançaram no LinkedIn, eu não sei quantos por cento dele é verdadeiro, mas segundo quem estava escrevendo o artigo, parece que a Amazon criou uma ferramenta interna para desenvolvimento de código, a AWS, no caso. A AWS ou a Amazon? Acho que foi a Amazon, no caso. E basicamente, se eu achar, eu vou mandar o link para você poder linkar aqui no episódio, tá? Mas eles estavam incentivando que o pessoal interno, obviamente, para ganho de produtividade, utilizasse aquela ferramenta. O pessoal começou a utilizar num ritmo muito acelerado por conta de incentivo e tal. E isso começou a gerar alguns bugs, e para reverter os bugs, eles começaram a perder ordens, né? Então, na verdade, a Amazon começou a perder compras que tinham sido feitas, né? Ele gerou alguns milhões lá de prejuízo e tal. E no fim das contas, aí a parte polêmica, no fim das contas, internamente, eles comunicaram que o problema que estava acontecendo era uma falha humana, não da IA, né? Então, tipo, não era o processo, não era... as pessoas não estavam sabendo usar a ferramenta, né? Então, assim, como esse, você vê vários outros problemas, inclusive agora com essa onda de sites para tudo quanto é lado, você vê um monte de coisa do tipo, né? O cara cria um software qualquer ali, com a IA, lança isso, começa a entrar o usuário e, de repente, numa atualização, a IA apaga o banco dele inteiro, porque ele não sabe que ele tem que separar um ambiente de desenvolvimento de produção, por exemplo, ou ele não sabe que a IA pode alucinar. Então, imagina, você está com um software lá que está igual o Elcio falou. Do nada, você botou seu software no mercado, está todo feliz porque você está com uma renda de 7 mil aí por mês recorrente. Legal. E aí, do dia para a noite, você manda ela botar uma funcionalidade nova que vai dobrar o seu faturamento e, de repente, o banco apaga e você não tem mais usuário nenhum. E aí, o que você faz, sabe? Pode parecer trágico ou engraçado para alguns, mas tem um monte de casos assim no mercado. Se você pesquisar um pouquinho, você vai achar um monte de gente reclamando dessas coisas. Justamente a galera que realmente tem menos conhecimento acaba caindo nesses problemas, infelizmente, né? Mas, inclusive, até o pessoal que tem mais conhecimento ainda está caindo em alguns problemas também, tipo vazamento de chave de API, esse tipo de coisa, sabe? Que ficou no meio do código e foi parar em algum lugar. Enfim. Esses dias eu vi um cara que tweetou, né, falando que o Cloud Code tinha apagado 2 anos e meio de história do produto dele. Apagou o banco de dados e apagou os snapshots. Aí, alguém publicou isso no grupo da Vise lá, e o pessoal estava até no WhatsApp, né, falando, mas por que o cara tinha um comando na linha de comando? Por que ele tinha acesso na linha de comando para apagar o banco de dados e os backups, né? E rodou o Cloud Code nesse ambiente e tal. Aí eu fui procurar o tweet, falei, será que isso é verdade? Né? Porque veio uma imagem do tweet no WhatsApp. E procurei, achei o tweet do cara, achei o cara. E sabe o que esse cara faz? Ele ensina as pessoas a desenvolver software com IA. Ele tá lá, né, fazendo tweets, falando, não, estamos desenvolvendo, tá indo assim, que legal, você quer aprender também e tal, me segue aí. Esse é o melhor. Muito bom. E vocês comentaram sobre uma preocupação, principalmente com os programadores júniores, né? A galera que está entrando agora no mercado e tal. Como é que eles vão entrar no mercado, sendo que a IA está meio que tomando o espaço deles? Como é que eles vão aprender a serem bons programadores? Para que vão aprender a serem bons programadores? Mas vocês enxergam que existe a possibilidade dos bons programadores que existem hoje se tornarem dependentes da IA? Por conta do uso todos os dias e, enfim, o que vocês enxergam sobre isso?
Eu acho que sim. Esse é um medo menor meu, mas eu acho que também pode acontecer, porque a gente tem que, assim, como em outras profissões aí, a gente tem que estar sempre aprendendo, né? Então a gente está sempre. Pô, você não tem um programador que sabe tudo, né? É assim como você não tem uma pessoa enfim, faça o que ela faça, que saiba tudo sobre aquela área que ela atua. Ela sempre tem algo a aprender, né? A gente tem que buscar isso. E a partir do momento em que você tem uma IA ali, que pô, você pode se estacionar no seu conhecimento e simplesmente pedir para ela ali com o que você já sabe, ela vai gerar suficientemente bom ali para a maioria dos casos, né? Um resultado suficientemente bom, pode ser que aconteça do cara também estacionar ali, ficar ali no modo tudo bem e só ficar pedindo ela para gerar coisas, né? Eu acho que é um risco, sim. Eu imagino que esse seria um risco menor do que o risco dos júniors, né? Porque o risco dos júniors eu acho maior porque eles afetariam o mercado de forma geral, né? Porque você imagina, hoje nós temos programadores de ótimo nível que vão conseguir usar IA muito bem. Mas será que daqui a 2, 3 gerações nós vamos ter? Porque essa galera vai aposentar, vai parar de trabalhar, né? E se você não tiver gente nova entrando com a mesma qualidade, como é que vai ficar, né? Então, enfim. É um risco, mas é meio que inevitável, sabe? Seria como perguntar assim, pô, mas será que não tem o risco dos lenhadores ficarem dependentes da motosserra? Uma vez que o cara tá trabalhando com a motosserra, sabe? Se acabar o combustível da motosserra, ele não vai pegar o machado e terminar o trabalho. Ele vai voltar e buscar mais combustível, porque, pô, o cara é 20 vezes mais produtivo, né? Ele não faz sentido. Ou dizer para você, pô, você que é ser humano aí, tá vivendo, andando na cidade e tal, não corre o risco de você ficar muito dependente de usar calçados? Porque os seres humanos primitivos andavam a pé, e você anda de tênis para todo lado. Então, ferramenta, tecnologia foi dada para o ser humano, ele vai acostumar com ela, sabe? A gente é dependente do computador para trabalhar, a gente é dependente do celular para fazer as coisas na nossa vida, a gente vai ficar dependente da IA, não tem jeito. E aí tem alguma disciplina, que é do mesmo jeito que a gente é dependente do computador e do celular, mas eu tenho um caderno e uma caneta e eu faço anotações aqui, porque é importante para mim, para o meu cérebro, que eu mantenha esse hábito, mantenha esse costume e tal, né? O programador vai precisar manter o hábito, o costume de programar, né? Porque, cara, em última instância, se der tudo errado com a IA, ele tem que conseguir abrir o código ali e programar, sabe? Então, ele vai ter que continuar fazendo. Eu sei que o Igor não gosta, ele estava fazendo uma live hoje, falou que não gosta. Tal. Eu faço exercício de programação, eu faço Clash of Code, joguinho de programação ali e tal, porque eu quero me manter vivo, ativo nisso aí. Eu quero conseguir bater o olho no código da IA, entender o que ela fez e criticar, e pedir para ficar melhor e tudo mais. Mas sim, a gente vai ficar dependente. Inevitável. Eu tenho um ponto aí que é o seguinte: primeiro, deixa eu me defender. Eu não gosto desses exercícios de estilo Elite Code, tá? Mas eu programo bastante no meu tempo vago. Só que eu gosto mais de algo prático, né? Então, tipo, eu quero desenvolver algo porque eu tenho alguma necessidade. Inclusive, então, ele faz faço. as lives dele lá como o pessoal programava no século passado, cara, sem IA, escrevendo cada linha de código ali, à mão, sabe? Na unha. Para você ver que eu gosto de praticar, só não é Elite Code. Mas o que eu ia falar, fora essa brincadeira, é que, assim, eu entendo a sua comparação, Elcio, com relação a, por exemplo, um lenhador. Só que o que eu vejo de perigo não é nem tanto porque o lenhador ele vai ter que buscar combustível. Se não tiver combustível, ele vai esperar o combustível chegar e tal. Enfim, você vai gerar um determinado problema ali, mas beleza, eventualmente você vai ter madeira lá e as pessoas vão trabalhar com a madeira, né? Agora, o perigo que eu vejo com relação à programação e até outras áreas, porque aqui a gente está falando só de programação, né? Mas a IA vai ser aplicada em tudo, né? Já tem estudos aplicando ali medicina, etc e tal, né? Então, você imagina, por exemplo, um programador, ou, na verdade, uma nova geração de programadores que não avançou. A gente vai estagnar tecnologicamente falando, né? Porque você precisa de gente pensando. A IA ela não chegou na AGI lá, né? A IA ela não gera as próprias revoluções dela sozinha, né? Você precisa de gente pensando naquilo. Por enquanto, nós temos gente inteligente o suficiente buscando ser mais inteligente para desenvolver esse negócio. A gente já chegou onde a gente chegou. Inclusive, a IA é treinada com o nosso código, né? Exato, então. Se a gente parar de produzir código, as IAs do futuro vão ser treinadas com o quê? Com o mesmo código de hoje. Não vai ter como ficar melhor, né? Exatamente. Então, você vai ter código sigilo, você vai ter um monte de repositório no GitHub que foi gerado por IA treinando novas IAs. A gente vai ficar num ciclo vicioso ali. Então, esse é meu receio, sabe? Sim, faz sentido. E considerando isso, qual que vocês entendem que é o jeito certo, então,
de utilizar a IA no desenvolvimento? Mas não para o leigo, né? Porque o que vocês comentaram para o leigo já faz bastante sentido. O cara que teve uma ideia e quer fazer alguma coisa ali, vibe coding, né? Ele não fica dizendo para a ferramenta como ela deve fazer só aquilo que ele quer. Mas e para o programador? Qual que é o jeito certo de utilizar isso no trabalho dele, no dia a dia? Eu acho que minha opinião nesse caso vai ser parecida com a do Elcio, mas vamos ver, né? Como é que vai ser. Mas eu acho que o papel da IA ali é como parceiro de pair programming, né? Então ela vai. O cara ele vai ter que se especializar, ou enfim, assim, mesmo que ele seja um generalista, né? Enfim, que ele é bom até que ele, no meu ponto de vista, é bom até que ele saiba um pouco de tudo, mas ele vai ter que buscar conhecimento e crescer profissionalmente da mesma forma que ele já fazia antes. Então, como o Elcio falou, né, ele vai ter o exercício, seja ele fazendo um lead code da vida, seja fazendo aplicações na mão, porque ele, igual eu, gosta de coisas mais práticas, mas ele vai ter, igual o Elcio comparou ali, antigamente você andava a pé, agora você anda de calçado, né? Se você for fazer a mesma analogia, antigamente você corria e caçava, e você não precisava ir para academia, né? Porque você já era musculoso por natureza, digamos, né? Hoje em dia, para você se manter em forma, você precisa ir para academia. E você tem que ir, senão você vai ser sedentário, problemas de saúde, etc, né? Então, acho que no decorrer, conforme a IA for avançando, a gente vai ter que manter esses hábitos de eu vou estudar programação do jeito antigo, eu vou programar aqui escrevendo código, para eu não esquecer como é que faz isso e para que eu consiga avançar também, né, mentalmente, ali, intelectualmente. E eu vou usar a IA no meu ambiente de trabalho, é óbvio que eu preciso da produtividade, senão eu não vou ser empregado, basicamente, ninguém vai me empregar para escrever código na mão, mas eu vou usar ela como um pair programming. Então, eu vou mandar ela escrever o código, vou instruir ela como se eu estivesse programando, por exemplo, com um júnior. Então, eu vou falar com ela lá, ó, é assim que eu quero o código, ela vai escrever, vai me mostrar, eu vou avaliar esse código e assim vai. Entendeu? Então, eu faria dessa forma, né? Eu concordo 100%. A ideia é pair programming com a IA. Tá? E você é o líder, você é o responsável pelo código que está sendo posto no repositório. Sou eu que vou escrever e a IA vai me aconselhar, ou a IA vai escrever e eu vou me aconselhar, ou eu vou revezar com ela. Ok, escolhe o jeito que for mais produtivo para você e testa. Vê como você se dá melhor e tal. Mas você tem que lembrar disso. No final das contas, o commit sai no seu nome, você é o responsável pelo código que está lá. Você não pode subir um código e dizer, foi a IA, nem vi. Sim. Entrando um pouco mais no detalhe desse processo de como o programador deveria usar IA no trabalho dele, eu tenho a impressão de que se eu peço um software para IA, ela vai me cuspir um bloco de texto gigantesco com código para que ele seja colocado em produção. Na prática, a gente sabe que isso não funciona para o dia a dia. Então, existe alguma mecânica, algum modelo de template, alguma padronização que deveria ser feita para cada tipo de software, ou não? Vem o blocão e a gente usa o blocão do jeito que ele vem mesmo? Legal. Tem duas abordagens diferentes para isso aí. Tá? O Igor já mandou um depende ali, tava faltando, né? Eu perguntei isso porque vai ter que ter manutenção depois, né? Vai ter que ter a V2, vai ter que ter a refatoração, alguém vai ter que ler esse código depois, né? Tá, legal. Então vamos lá. Tem cenários e cenários, cara, e vamos lá. Tudo que a gente está falando aqui é para a galera que está desenvolvendo, por exemplo, desenvolvendo software para web, sabe? Software de negócios para web. Tá? Então, se você que está ouvindo esse podcast, por algum motivo, você veio parar para ouvir esse podcast aqui, e você é programador da Embraer e está fazendo software que controla o avião, tá? Então nada disso aqui que eu estou falando vale para você, beleza? Continua aí escrevendo o seu código e tendo certeza de que cada linha que você está escrevendo não tem um buffer overflow, sabe? Não deixa IA gerar código para você, não. É outra coisa. Mas para o nosso ambiente aqui, sabe? O mundo dos negócios, em que a gente precisa de confiabilidade, em que a gente precisa de segurança, a gente precisa de escalabilidade e a gente precisa de manutenibilidade. A gente precisa que esse software possa ser continuado, mantido no futuro e tudo mais. Mas que não é uma Boeing, ou não é o software que controla um equipamento de cirurgia cardíaca e tal, né? Então, tem o peso entre risco e produtividade ali é um pouco menor do que esses ambientes extremos e tal. Se você deixar a IA descontrolada, ela vai produzir muita coisa, inclusive muita coisa boa, tá? Não necessariamente ela vai produzir tudo num arquivo só. Se você pedir software para o Codex, por exemplo, ou para o Cloud Code, ele provavelmente vai escolher um framework, ele vai dividir as coisas em camadas para você, só que ele vai fazer do jeito dele, com as escolhas dele. E aí, se você está num ambiente corporativo e você faz só isso desse jeito, daqui a pouco você tem
5 softwares, cada um tem uma stack de tecnologia diferente, um padrão de arquitetura diferente, um modelo de desenvolvimento, um padrão de escrita de código diferente, porque as IAs foram ali sorteando, e é isso que elas fazem, sorteiam e vão pondo coisas ali. Então tem 2 abordagens para resolver esse problema. Uma abordagem é fazer um mega prompt, sabe? É dar muitos detalhes para a IA a respeito de como você quer que ela trabalhe. Isso é trabalhoso, IAs alucinam, então é trabalhoso e você tem que ficar puxando ela ali. Então, não esquece que eu falei isso. Tem a tal da janela de contexto, né? No meio da conversa você está pedindo mais coisas, ela esqueceu o que você já pediu lá no começo e tal. Uma abordagem que a gente tem adotado aqui na Visi é ter um boilerplate, um pouco mais do que um template de projeto, sabe? É um projeto já começado, com aquelas coisas básicas, todo projeto tem que ter. Então, eu vou começar aqui com autenticação, com validações de segurança básicas, com uma estrutura de arquitetura, uma estrutura de testes automatizados ali, já pronta, sabe? E aí, eu já tenho nesse projeto também esse prompt padrão pronto, indicando para a IA que padrões de arquitetura eu quero, isso já está tudo pronto ali. Então eu começo um projeto e a IA não começa do zero, ela parte dali. Então mesmo que ela vá sortear alguma coisa, o nível de variabilidade é muito menor, ela está dentro de uma gaiola. Então eu consigo desenvolver um projeto com a IA em 2 dias, mais 2 dias eu desenvolvo outro, mais uma semana eu desenvolvo outro, mais outra semana eu desenvolvo outro, depois eu pego os 4 projetos e vou comparar, e a arquitetura é mais ou menos a mesma, as coisas estão no mesmo lugar, sabe? Eles têm uma fonte comum, fazer manutenção neles é fácil, identificar problema é fácil. Inclusive o nível de qualidade de código, sabe? Você começou bem, a inteligência artificial tende a seguir os seus padrões. Se você começou mal, ela vai continuar mal. Faz sentido, né? O projeto começa com diretrizes claras, né? E padrões para todos os outros que vão se seguir, né? Isso, e código bom. Tem outra coisa que eu estou fazendo também, que segue a mesma linha do Elcio, mas eu fiz ao contrário. Ao invés de eu dar um template para ela, por exemplo, pegar um boilerplate de um código e ela começa a partir dali, eu peguei um código que eu considero muito bom, uma aplicação que eu considero muito boa, e pedi para ela extrair dali boas práticas, por exemplo, de infraestrutura, enfim, do geral, de como organizar o projeto, como escrever código, etc. Ela gerou para mim um MD, né, um arquivo com essas explicações em texto, e eu imputo ela na IA de volta e falo, agora gera esse outro software para mim. Então ali ela já tem as diretrizes que ela tem que seguir, também funciona muito bem. Bacana, bacana. E quando a gente fala de desenvolver software com IA, a impressão que a gente tem é que eu vou pegar uma ideia, vou jogar para IA, e aí, tendo os templates e tudo mais, ela vai produzir bom código, você vai revisar e tudo mais. Só que a gente está dentro de um mercado onde a gente vai entrar num cliente, por exemplo, ele já tem todo um ecossistema digital. Como é que a gente aplica essas metodologias de desenvolvimento com IA dentro de um ecossistema digital que já existe, que já tem suas forças e fraquezas, por exemplo, né? Eu acho que é o mesmo caso, né? Só que você vai ter que ter um estudo prévio ali de como é que funcionam as coisas naquele ecossistema, e imputar isso na IA de alguma forma para que ela compreenda isso e comece a desenvolver do padrão certo, né? Acho que na prática é isso. E aí não tem muito mistério, aliás, não tem Acho que a mistério. resposta depende, né? Isso, depende. Só que aí vem o caso do é um cara de negócio que vai fazer isso. Se você está com um ambiente técnico complexo lá, aí vem o caso do programador experiente que vai ter que fazer isso acontecer, né? Depende, inclusive, quer ver, a primeira pergunta básica, nesse seu cenário hipotético, eu estou sendo chamado para continuar um componente de software que já existe dentro daquele ecossistema. Então, eu tenho ali vários softwares conectados, API falando entre eles, tem um service bus que conecta, tem um driver de eventos e não sei o que e tal. E um desses softwares ali precisa de mudanças, de evolução. Eu vou mexer nesse software, ou eu estou sendo chamado para construir um novo software, um novo componente desse ambiente. Isso aí só essa pergunta já muda muita coisa. Porque se eu estou sendo chamado para construir um software novo, eu preciso entender quais são as portas, quais são os contratos, como ele fala com os outros softwares, onde é a entrada e a saída. Esses contratos precisam estar claros para IA, e ali eu vou usar, cara, eu no meu caso usaria aqui um boilerplate. Tá, aqui no template padrão faz desse jeito aqui, e as APIs têm que ser essas. E vai funcionar ali dentro e tudo mais, sabe? Agora,
pô, eu estou sendo chamado para continuar um software que já existe. Aí a resposta é sempre depende. Sabe? Eu vou ter que ler, avaliar, não deixar só a IA ler. O ser humano vai ter que ler, avaliar o código, entender o estado desse sistema para tomar aquela decisão chave de, cara, esse módulo dentro desse sistema em que eu vou ter que mexer, eu vou evoluir do que já tem, eu vou reescrever do zero, quanta manutenção isso precisa, quão coberto isso está de teste automatizado, que é um negócio que é essencial. Se eu pegar um software em qualquer arquitetura que seja, e ele não tem teste automatizado, eu fico apavorado da ideia de botar a IA para encostar nesse software. Porque ela vai quebrar algo que já funcionava, e como é que eu vou ficar sabendo? Eu vou ficar sabendo quando o cliente, o usuário lá na ponta, ligar desesperado porque o negócio que ele usava não funciona mais, sabe? Então, esse monte de variáveis impactam, e essa é uma decisão muito técnica. Confia no seu programador aí, você tem que tomar essa decisão. Sim. E eu vejo que existem duas formas de pensar sobre a utilização da IA no desenvolvimento de software. Uma das formas é só mais uma ferramenta, né? E a outra é que vai realmente mudar a forma como você pensa software. E isso realmente acontece, a gente precisa mudar a forma como a gente pensa desenvolvimento de software para utilizar essa ferramenta, ou não? A IA é realmente só mais uma ferramenta que aumenta a sua produtividade. Aí também a resposta depende. Você só pegou as melhores para programadores responderem. Nesse ambiente em que nós estamos aqui, sabe? Software de apoio a negócios, software corporativo, software de apoio a marketing, então software que vai falar com o consumidor lá na ponta, e-commerce, portal de atendimento, aplicativo, software de negócios, integrado com CRM, com RP, com logística, com processos industriais. É o tipo de ambiente onde a Visi faz muito software, sabe? Nesse ambiente, a IA muda tudo. Por quê? Ela não muda o produto final. O produto final continua sendo código, e o bom código na era da IA é o bom código de antes. Sabe? O código que era considerado ruim antes, a IA não tornou ele bom hoje, e vice-versa. Os mesmos critérios que eu tinha para avaliar código antes da IA são os que eu vou usar hoje. Então, o que eu estou entregando é a mesma coisa. Agora, como eu estou entregando, os processos, isso sim muda tudo. Muda tudo. Porque essa é uma premissa que a gente sempre usou para trabalhar aqui na Visi, a ideia de que software é muito intangível. Então você vai mudar de ideia ao longo do caminho. Então a gente tentava sempre, vamos construir a coisa real, porque mudar de ideia é barato, né? Porque é melhor eu fazer a tela logo, mostrar, porque aí o cara vai olhar e falar, mas não era isso que eu queria. Do que eu fazer um desenho, mostrar ele gostar do desenho, depois eu vou mostrar a tela tendo feito o desenho, ele vai olhar e dizer que não era aquilo que ele queria de qualquer jeito, sabe? Então vamos fazer doer logo e tal. Só que isso sim tinha uma dor, tinha um custo, você tinha que ter margem para manobrar e tudo mais, sabe? E a inteligência artificial te dá muito mais margem para manobrar. Então, o processo, a forma como você atende, a forma como você desenha, a forma como você desenvolve, a IA muda tudo nesse mercado, nesse ambiente. Tá? Se você está fazendo software que controla uma centrífuga de urânio numa usina nuclear, né? Não. Aí é outra coisa. Mas vai ter gente usando, sim. Vai. Sim, não, e eu não estou dizendo que a galera da Boeing ou da usina de urânio não vai usar inteligência artificial, sabe? Tem aquele negócio de algoritmos genéticos generativos que vão encontrar, inclusive, melhores soluções e tudo mais. Só que essa melhor solução vai passar por uma bateria de testes, de critério de teste ali e tal, que assim, é outra realidade em relação ao que a gente faz aqui. Sim. E eu vou fazer essa pergunta sabendo que a resposta também provavelmente vai ser depende, mas eu quero entender qual que é a percepção de vocês em relação a isso. A gente está falando, a IA faz mais rápido, ajuda a ser mais rápido, mais eficiente, mais produtivo. Se vocês pudessem dar um número, quantos por cento um programador fica mais eficiente utilizando IA, sabe? Na visão de vocês, que número seria esse? Se eu for tirar pelos testes que eu já fiz, eu não estou usando ela extensivamente para trabalhar. Por exemplo, eu estou criando software meu para teste e testando algumas coisas que eu já tinha de projetos legados aqui na minha máquina, então estou fazendo alguns testes. Mas, cara, sei lá, 10, 20 vezes mais produtiva do que eu escrevendo código, pelo menos.
Eu estou usando para trabalhar mesmo, estou usando já na prática, no dia a dia, estou implantando aqui em projetos e tudo mais. Cara, os números que o Igor falou são os números base, sabe? É 10, 20 vezes mais produtivo, pelo menos. Tem tarefa que é incomparável, assim, que eu não consigo nem dizer, coisa que eu ia levar um mês e resolvo em 2 horas, sabe? Só que é um tipo de tarefa. Então, não dá para você esperar que o seu projeto vai sair 10 ou 20 vezes mais rápido. Hein? A parte de produzir o código é 10, 20 vezes mais veloz. Tá? Mas desenvolver software é muito mais do que produzir código. Então, eu sempre disse que desenvolver software não é exatas, é humanas. Porque a parte que dói, a parte que dá dor de cabeça em desenvolvimento de software, não tem a ver com produzir o código, sabe? São poucos projetos em que eu vi em que o pessoal estava num buraco negro de código ali. Cara, aqui tem um problema que é complexo demais, a gente não consegue resolver. Isso no nosso ambiente de negócio, sabe? Geralmente os problemas de software são a integração com o parceiro, a infraestrutura, o escopo, a negociação com o cliente sobre o escopo, o mal entendido sobre as regras de negócio, o comportamento do software, problemas regulatórios, tudo que está em volta da parte de exatas, sabe? E a IA resolve a parte de exatas. Faz sentido. Dá até uma certa dó no coração, porque para mim a parte de exata sempre foi a mais divertida. Sabe? E é ela que a IA pegou para fazer. Eu me sinto um pouco como o pessoal do meme que fala, pô, eu queria uma IA que lavasse a minha louça enquanto eu escrevo poesia, não uma que escrevesse poesia enquanto eu lavo a louça. Mas tem uma outra coisa que eu notei também, Elsa, não sei se você notou também, acho que imagino sim, mas quando a gente começa, essa questão do quanto que ela ajuda, né, quanto que ela é mais produtiva, te deixa mais produtivo, eu diria que vai depender muito do seu nível de proficiência no que você está fazendo com ela também, porque, por exemplo, eu já vi muita gente reclamando e usando a IA, colegas, conhecidos e tal, que estavam tentando fazer coisas que eles não são proficientes nessa coisa. Né? Então, por exemplo, tem um colega que estava tentando escrever uma aplicação com IA e ele não sabe escrever código. Então, ele estava sofrendo ali, mandando a IA resolver problema. A IA gerava mais bug do que problema. Quando eu fui ver, o código era uma aberração que a IA tinha gerado, não era um código. Né? Então, tipo assim, ele fazia alguma coisa, mas para consertar aquilo dali era horrível. Agora, a minha percepção, por exemplo, se eu estruturo bem um código, isso era muito bom para os programadores, antes da IA manterem esse código, e isso continua sendo muito bom para IA ter mais produtividade para manter aquele código, né? Então, não sei se você também tem reparado isso, mas para mim isso tem feito total diferença também. É estruturar muito bem o código desde o início, que facilita para mim ler, para mim entender o que a IA está fazendo e também para a IA manter esse código para mim. Sim, aqui, cara, estou usando um boilerplate para cada tipo de projeto. Então, todo esse trabalho inicial de planejamento é instantâneo. Eu copiei o boilerplate, ponho o Cloud Code para rodar ali dentro, ele segue o que está lá, sabe? Então, nasce bem estruturado, mas você tem toda a razão. Eu estou falando desses ganhos de produtividade, 10, 20 vezes mais produtivo, quando você pega alguém que sabe produzir código e põe IA na mão dele. Essa conversa me dá uma impressão engraçada, que se a gente tem um bom programador, coloca na mão dele uma boa ferramenta de IA, com as melhores práticas, esse cara vai se tornar um super programador, porque vocês comentaram, a produtividade aumenta em 20, às vezes até 30, pelo menos, 30 vezes pelo menos, né? Eu esperava ouvir algo do tipo, eu fico 2 vezes mais eficiente, 3 vezes, não 10, 20 vezes. Dá a impressão de que o cara vai virar um super dev se ele tiver acesso a esse conhecimento, essas técnicas. É isso mesmo? De o cara fato. vira um super dev? É uma ordem de grandeza diferente, de fato. É 10, até maior do que uma ordem de grandeza de diferença, né? Então, realmente, ele vira um super dev. Mas é exatamente o que você falou, né? E o que o Elcio já pontuou aí um pouco mais para trás nesse vídeo. É uma ferramenta, né? Não adianta você ter um carro de Fórmula 1 e você não sabe dirigir o seu carro aí que você anda na rua. Você não vai fazer nada com aquele carro de Fórmula 1. Você não vai ganhar uma corrida, entendeu? O carro é ótimo, mas você não sabe usar ele. Então, o mesmo se aplica a IA, né? Tem uma analogia que eu estou usando, e o trabalho que a gente está fazendo agora na Visi, nesse momento aqui, é justamente preparar nossas equipes para isso. Tá? A analogia que eu estou usando é a do Homem de Ferro. Então, o Homem de Ferro é o Tony Stark com uma armadura e com Jarvis.
eu imagino assim, o Tony Stark é um dev treinado, preparado, bom para fazer aquilo que ele tem que fazer. Ele aprendeu a lidar com o Jarvis e com a armadura. Foi ele que construiu, então ele manja tudo ali e tal. Então esse é o Tony Stark. A armadura é o conjunto de ferramentas que ele tem, sabe? Arquitetura de software, ferramentas de teste, de qualidade de código, boilerplate de projeto. E o Jarvis é o Cloud Code, o Codex, é a inteligência artificial. Então, quando você combina bem essas três coisas, você tem o Homem de Ferro. Que é, pô, o super-herói, o cara que enfrenta um exército inteiro sozinho. Né? Agora, se você não tiver o Jarvis na mão de um homem comum, sem armadura, sabe? É útil pra caramba. Eu queria ter um Jarvis eu aqui e tal. Mas você não vai enfrentar um exército com isso. Gente. Então, a gente aqui na Vise está justamente trabalhando nisso, cara, em preparar os devs para que eles tenham treinamento, capacitação, ferramenta, boilerplate, template de projeto, base de conhecimentos, tudo pronto para não simplesmente ser mais produtivo com IA, mas ser exponencialmente mais produtivo, entregando código que tenha, no mínimo, a mesmíssima qualidade que a gente sempre entregou. Sim, isso faz sentido e responde até a próxima pergunta que eu ia fazer, né? Que é como é que essa nova metodologia atinge diretamente os nossos serviços e como que isso vai beneficiar o cliente lá na ponta, que é o que mais importa no final das contas, porque a gente está resolvendo o problema para um cliente, né? Então, como é que isso vai afetar o cliente lá na ponta? Ah, beleza, eu tenho um dev que programa mais rápido, mas e todo o restante de coisas ao redor? Isso vai beneficiar o cliente lá na ponta? Então, a gente tem feito esse trabalho na Vise recentemente, isso está saindo do forno agora, cara. Está preparando devs com treinamento, com ferramenta, com inteligência artificial, para que eles sejam super devs. E aí o Matheus até brinca, ele fala, pô, parece que eu estou vendendo terreno na Lua, estou falando que é um negócio que é 30 vezes mais produtivo, como assim e tal? É sim, cara, é realmente 30 vezes mais produtivo. Tá? Então isso já está disponível hoje para o mercado, de maneira geral, se você encontrar alguém que sabe o que está fazendo, 30 vezes mais produtivo já está disponível hoje. Então, se você quer alguém que sabe o que está fazendo, uma boa solução é chamar a Vise. Acesse aí agora, vise.com.br, clica lá em entrar em contato, e na mensagem pode escrever só SuperDev. Coloca seu e-mail, seu telefone lá, a gente vai entrar em contato com você, já entendendo o que você está precisando aí, tá? Você vai ver o que é código produzido rápido, que diferença isso faz, cara, que impacto tem nos negócios, que impacto tem em você. Puxa, pensei, tive uma ideia nova da aplicação aqui, cheguei na daily de manhã, conversei com os programadores, no final do dia eles disseram, pode testar, tá lá, tá no ar, experimenta, vê se é isso, se a gente entendeu tudo certo, sabe? Sim, é justamente isso que eu ia comentar, né? Qual que é o verdadeiro impacto para o cliente, né? Ele poder testar muito mais rápido, ele poder colocar no ar muito mais rápido e ver o retorno disso muito mais rápido, né? E aí, eu queria, assim, ajudar a pessoa que está ouvindo a gente aqui agora a entender o que ela precisa analisar para poder contratar um fornecedor que programa e diz que utiliza IA e que é muito mais eficiente. Porque, querendo ou não, nessa nova onda das IAs, o que vai ter de gente falando, não, eu sei programar com IA, faço tudo muito mais rápido e tudo mais, só que não sabe o básico e acaba gerando problemas lá na frente. Então, o que o cliente tem que analisar, o que ele consegue analisar para poder entender se, pô, esse fornecedor realmente é tão bom quanto a Vise para poder me atender nas minhas demandas, utilizando IA e sendo muito mais rápido. Isso é uma pergunta difícil de responder, né? Porque você cai no mesmo problema que você tinha antes da IA, né? Como é que você separa um bom desenvolvedor de software ou uma boa empresa que desenvolve software, uma boa fábrica de software, seja o que for, de uma ruim, sabe? Se você não tiver contato com os clientes que essa empresa tem para você poder pegar feedback, é muito difícil, né, de você fazer um negócio desse. Não sei se o Elcio tem uma fórmula mágica aí, alguma coisa diferente, mas para mim seria muito difícil de avaliar uma empresa se eu não conheço nada. Ela está chegando ali para mim naquele momento. Se ela não tem um sistema de avaliação que vale a pena, tipo referência, alguma coisa do tipo, é complicado mesmo. A fórmula mágica é não ficar perdendo tempo escolhendo, não. Chama a Vise, tá resolvido. Boa, ótimo. Eu me preocuparia com dois extremos, dois lados, onde é preciso achar um bom equilíbrio ali. Tá? Você vai ter gente que não tem experiência, know-how
no desenvolvimento de software corporativo, software de missão crítica, software que precisa de escalabilidade, software que precisa de segurança, sabe? Você vai ter gente que, não, agora, cara, com IA qualquer um desenvolve software, vamos montar um negócio aqui, vamos botar a galera para trabalhar com IA e vamos sair vendendo isso. Você vai ter esse extremo. No outro extremo, você vai ter uma galera que tem todo esse know-how de arquitetura, de construir software para o ambiente corporativo, de construir software com a governança que você precisa, com os níveis de segurança, privacidade, escalabilidade que você precisa, mas que é muito reticente ao uso da IA. E eu estou vendo muita gente hoje, não, o cara usa IA, mas ele não mergulhou de verdade no negócio. Ele está usando IA como todo mundo está usando. Instala ali o negócio, né? Dá um prompt para ela e tal. E não fez um trabalho profundo de mergulhar na IA. Então, esse pessoal vai te entregar software com alguma qualidade ali e tal, mas ele é aquém do que podia ser. Tanto em termos de qualidade, porque a IA é uma ferramenta de qualidade. Na mão de alguém que está escrevendo software bom, o que eu disse, a base mínima é a mesma qualidade de antes. Mas você pode mais que isso. Tá? Como em termos de produtividade, vai ser menos do que isso. Então você vai ter que procurar um fornecedor que, ao mesmo tempo que tenha tradição, conhecimento, know-how no desenvolvimento de software para o ambiente corporativo, também seja inovador, não esteja preso a velhas ideias, esteja mergulhado na inteligência artificial, esteja buscando de fato o que está saindo hoje. Porque semana que vem já tem um negócio novo que não é só hype, um negócio novo que vai te tornar 8% mais produtivo, vai te tornar 12% mais produtivo. Então, cara, 8% mais produtivo semana que vem, 10% mais produtivo na próxima, 8% mais produtivo na próxima. É assim que daqui a um ano a gente vai estar 10 vezes mais rápido do que hoje, que já é 30 vezes mais rápido do que antes, sabe? Então, esse equilíbrio, ele é difícil, é o que a gente está buscando aqui na Vise, que convido a vir conhecer, bater um papo com a gente, mas eu tomaria cuidado com esses dois extremos na hora de escolher. Pode crer, pode crer. E agora, galera, para poder encerrar nossa conversa, eu queria saber qual que é a visão de futuro de vocês. Daqui 5 anos, como é que vocês acham que o mercado de tecnologia, de desenvolvimento de software vai estar com as inteligências artificiais que a gente tem hoje aí, que vão estar evoluindo também, né? Como é que vocês acham que vai estar esse cenário daqui 5 anos? Eu acho impossível de prever. Eu acho que, eventualmente, como sempre acontece, a gente talvez bata num pequeno platô, talvez por geração de energia para treinar modelo, enfim, tem vários aspectos aí. Mas é difícil de prever. Se você me pergunta isso 5 anos atrás, provavelmente eu não chutaria que hoje eu estaria aqui com a IA escrevendo código para mim. Eu ia achar que, não faz sentido. A IA que eu tenho há 5 anos, que eu tinha 5 anos atrás, não vai fazer isso. Entende? Então, acho que qualquer chute que a gente der hoje vai ser um chute no escuro, mas, enfim. A gente pode, imagina, né? Daqui a 5 anos a gente pode ter um data center no espaço, já pensou? A ideia do Elon Musk lá for para frente, então pode mudar tudo. Cara. Funcionar? Pode mudar tudo. Enfim. Eu concordo com o Igor, é impossível prever, e não é só impossível prever o mundo do desenvolvimento de software. É impossível prever em que mundo nós vamos estar vivendo daqui 5, daqui 10 e daqui 20 anos. Sabe? De maneira geral, as pessoas superestimam o impacto tecnológico no curto prazo e subestimam esse impacto no longo prazo. Então, 5 anos, de fato, as coisas estão mudando muito rápido. Pode ser que a gente esteja, sabe, numa situação muito diferente daqui 5 anos. Daqui 10, eu realmente não faço ideia. Eu não faço ideia do que vai acontecer com a economia, do que vai acontecer com os mercados, com os países, com os negócios de maneira geral, com o impacto da inteligência artificial. Ela vem junto trazendo uma nova era da automação. Então, hoje, no mundo inteiro, o setor de serviços já é muito maior do que o setor primário e a indústria, sabe? Então, tem muito menos gente trabalhando na fazenda, trabalhando com gado, trabalhando extraindo petróleo, ou trabalhando na indústria, fabricando coisas, do que tem gente trabalhando hoje em escritórios. Então, a inteligência artificial vem para terminar o processo de mecanização. Na lavoura lá, você vai ter colheitadeira trabalhando sozinha, sabe? Vai ter, no setor de transportes, carro autônomo, ônibus autônomo, trem, caminhão, avião, né, funcionando autônomo. E aí, quando você vem para dentro dos escritórios, é o que a gente está vendo agora, né? Inteligência artificial chegando aí. Então,
Eu realmente não sei que impacto isso vai ter. Isso vai acabar com os empregos? Ou vai acontecer como aconteceu em todas as revoluções anteriores? Vai surgir toda uma nova categoria de empregos, toda uma nova categoria de consumo, e as pessoas vão gastar o tempo delas com outras coisas, né? Porque no passado as pessoas estavam trabalhando em indústrias, mas a gente estava trabalhando duro, braçalmente, para poder comprar produtos industrializados. Hoje todo mundo tem acesso a produtos industrializados e a gente está trabalhando em escritórios para poder assinar Netflix. Então, eu não sei no que a gente vai estar gastando o nosso dinheiro e no que a gente vai estar trabalhando. É muito cedo para prever, eu não sou economista, realmente não faço a menor ideia. Eu sei que se tiver desenvolvimento de software lá, eu quero estar na vanguarda, eu quero que a Viz esteja na vanguarda. Acho que aí não precisava nem ser economista, né? Tinha que ser futurologista, alguma coisa do tipo. Não, eu não consigo prever daqui 5 anos, mas daqui 10 anos, certeza, Skynet, Exterminador do Futuro, vai estar batendo na nossa porta, cara. Pode crer. Uma das possibilidades é que não estejamos mais aqui, né? Mas é isso, pessoal. Muito obrigado aí pelo compartilhamento de conhecimento de vocês. Para você que está ouvindo a gente, se interessou por aquilo que a gente está falando aqui, vem chamar a gente, conversa com a gente, vamos bater um papo, entender o que você precisa e aumentar muito a eficiência de vocês. É isso, pessoal. Esse foi mais um podcast da Vise. Valeu e falou! Valeu! Valeu!